Uma boa noite para você. Estamos começando agora o nosso último episódio dessa série maravilhosa de Jesus é Melhor. E eu quero convidar você a começar esse episódio não triste, mas louvando ao Senhor com toda a alegria do seu coração. E antes, vamos começar orando. Ore comigo. Senhor, nós te invocamos aqui, que esse programa possa ser abençoado por Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar quão grande é o nosso Deus. Vamos lá, banda? 1, 2, 3 e... O arranjo é diferentinho, mas eu acho que você conhece essa música também. Quão grande és tu. Louva com a gente. Senhor meu Deus, vem junto. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Estrelas mil. Estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Quero ver vocês e vocês em vozes, vem! Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quero ver agora as meninas cantando. Se pensa então, vai lá. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer. Os homens agora bonito, hein? Levando a cruz. Levando a cruz, os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. A igreja canta junto. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Louvai ao Senhor todas as nações, celebrai todos os povos. Que você possa exaltar o nome do Senhor. Cante com a gente também agora sobre essa grande esperança de encontrá-lo no céu. E ao vir Jesus, vem junto, só a gente. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus. O que você vai fazer? Eu me prostrarei. Prostrar-me em gratidão infinda e exclamarei. O que é vocal? Quão grande és tu, meu Deus. Canta com a gente. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta. Então minha alma canta-te, Senhor. Louve o nome dele. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão
grande, quão grande és tu, quão grande és tu. Que o nome de Deus seja exaltado hoje e sempre, amém? Amém, amém. A próxima canção que cantaremos é que está regendo nossa semana. Até a temática é parecida. Hoje cantaremos uma parte diferente. E ela diz que Jesus é melhor. Ele sim é o melhor para você e para mim e para todos nós. Amém? Amém, amém. Cante conosco, Jesus é melhor. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que posições. E posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Ouça a gaita agora. Quero ver você, hein? Jesus é mais puro que a linda flor, vem junto. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol. Jesus da justiça e do amor, da justiça. Jesus é a fonte que satisfaz. Jesus é a fonte que satisfaz. Ele é o caminho. Caminho do bem, verdade e paz. Vem junto. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Vem junto, pode ser um rei. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. 1000 vezes. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Louvado seja o Senhor, esse reconhecimento de que Jesus é superior, é melhor. Tomara que isso tenha feito diferença na sua vida. Nós chegamos ao final da série desses domingos e hoje nós vamos meditar, refletir sobre um aspecto não do que Jesus é, mas do que Jesus faz por nós. E eu agradeço pela sua companhia ao longo desses encontros. Se você perdeu alguma mensagem, você pode recuperá-la nos nossos canais, está à sua disposição. E você também pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. A Igreja do NASP está de portas abertas para abençoar a sua vida.
O texto de hoje está em Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. As nossas reflexões são baseadas em Hebreus. E hoje nós vamos ler Hebreus 4, versículo 4 a 6. Diz assim: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. Aliás, desculpe-me, o texto é Hebreus 6. Hebreus 4 é o próximo texto que nós vamos ler. O primeiro é Hebreus 6. Vamos começar pelo primeiro texto. Hebreus 6, 4 a 6 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, aí ele repete, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Então, recapitulando, é impossível que essas pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e caíram, ou seja, elas eram pessoas que tinham esses requisitos e caíram, é impossível que elas sejam renovadas para o arrependimento, reconduzidas ao arrependimento. É impossível trazê-las de volta ao caminho, ao arrependimento, porque estão crucificando de novo Jesus e expondo Jesus à vergonha. A pergunta que tem tomado o tempo dos estudiosos é a seguinte: esse texto está falando de cristãos verdadeiros? A quem esse texto se refere? E existem pelo menos 3 respostas principais. A primeira delas é: esse texto não se refere a ninguém. Charles Spurgeon, um grande pregador, acreditava nessa hipótese. Esse texto está falando apenas de uma hipótese fictícia, o que aconteceria se. Uma segunda opinião é a opinião dos arminianos, metodistas, wesleyanos. Bom, esse texto se refere ao crente verdadeiro. Um crente, a pessoa que foi iluminada, provou o dom celestial e caiu. É impossível que ela se arrependa. E a terceira resposta é: alguns reformados calvinistas sugerem isso. Não se trata de um cristão verdadeiro, mas de um falso crente. Alguém como Judas, que estava lá, experimentou, mas nunca foi salvo de verdade. Essa pessoa não tem uma segunda chance. Nós vamos avaliar, em primeiro lugar, quem são os iluminados aí. A expressão os iluminados em Hebreus, no capítulo 10, verso 32, por exemplo, sempre se refere aos crentes. 10:32 diz: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Então, é um crente. A expressão provaram o dom celestial, algumas pessoas sugerem: não, provar aqui é só provar, é um tira-gosto. É o contrário de comer, por exemplo. A pessoa que prova e não gosta e rejeita. Mas, curiosamente, essa mesma expressão em outros livros do Novo Testamento, ela sugere uma experiência real. Quando Paulo, por exemplo, lá em Atos 20, ele come pão com as pessoas ali, com a igreja reunida, a expressão que ele provou, várias versões traduzem como ele comeu. Uma experiência real. Hebreus 2:9 diz que Jesus provou a morte, uma experiência real. Ser iluminado, então, e provar o dom celestial é um eco do Êxodo. Ser iluminado, a coluna de fogo, provar o dom celestial, uma referência ao maná, experiência do povo de Deus. Participantes do Espírito Santo, a terceira característica desse povo. O que significa ser participante? Em Hebreus 1:9, a palavra é traduzida como companheiro. Em Hebreus 3:1, os participantes são os irmãos santos. Lá está descrito como irmãos santos. Eles são crentes. No capítulo 3, verso 14, eles são participantes de Cristo, é gente convertida. Hebreus 12:8 diz que os participantes são filhos de Deus e não bastardos. Eles provaram a boa palavra, é a última expressão, e os poderes do mundo vindouro. Poderes do mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? Em Mateus 12:32, é dito que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? É a eternidade. Portanto, essas são referências a cristãos, pessoas crentes de verdade. Então, a mensagem dessa noite é para você.
que é um cristão e que está pensando em se afastar. Ou, pior ainda, essa mensagem é para você que já foi um cristão e se afastou. Eu preciso alertá-lo. O texto bíblico, ele pinta o quadro da sua experiência como uma queda. Ele diz que essas pessoas caíram. O que é cair e por que é possível se arrepender? Impossível se arrepender. Bom, é possível alguém se apostatar. A apostasia é uma realidade que está prevista em Hebreus, em todo o Novo Testamento. Os irmãos convertidos são alertados em Hebreus para não se afastarem do Deus vivo, não terem o coração endurecido. Isso no capítulo 3, versos 12 e 13. Então é possível um cristão, um crente verdadeiro, ter o coração endurecido e se afastar do Deus vivo. Isso todos nós corremos esse risco, estamos sujeitos a esse problema. O verbo cair, usado aqui, ele é usado várias vezes no Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, em Ezequiel, por exemplo, para se referir ao fenômeno do pecado, da rebeldia, da rebelião. Ezequiel 14:13 se refere ao pecado e ele descreve cometendo graves transgressões. Isso é o cair, lá no Antigo Testamento, com a mesma expressão de Hebreus. Graves transgressões. Ezequiel 15:18 usa a mesma expressão. Grande rebeldia, graves transgressões, são pecados que levam diretamente e literalmente à morte. É o pecado grave da blasfêmia, da rebelião. É o que o Antigo Testamento chama de pecado da mão erguida. É o pecado do povo de Deus. Não é o pecado do pagão, não é o pecado do ímpio que não conhece a Deus. É pecado de gente que conhece a aliança. Esse verbo está ligado à rebelião do povo, que é povo de Deus, e peca. Comete apostasia, rebelião, e se afasta de Deus. É um grave pecado. É grande rebeldia e grave transgressão. Pecado consciente, deliberado, planejado, e para usar uma expressão que muita gente usa, é um pecado acariciado. É o pecado que você gosta, que você defende, e que se apertar você, você até fala que nem é pecado. É disso que Hebreus está falando. São alertas dados aos crentes para que não caiam. É basicamente uma traição. Veja, existem pecados diferentes? Sim, na Bíblia existem pecados diferentes. E eu quero deixar isso muito claro. Todo pecado tem potencial para tirar você do céu. Todo pecado é grave. Não existe o pecadinho, como você aprendeu na escolinha quando era criança, se você teve uma experiência de crente como eu. Não existe o pecadinho. Todo pecado é grande. Mas o que a Bíblia está ensinando hoje para a gente é que existem pecados ainda piores do que os grandes. Existem pecados enormes, graves. Hebreus está falando de apostasia, afastamento, oposição à fé, de maneira afrontosa, pública e completa. Não é uma queda ocasional. Queda ocasional, nós temos a promessa de 1 João. Se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é disso que o texto está falando. Então existe diferença entre pecados. Todo pecado é grande, mas as consequências são diferentes, os graus de gravidade são diferentes. Nesse caso de Hebreus 6, a consequência é gravíssima. Não há mais arrependimento, não há segunda chance. Meus irmãos, me entendam o que eu estou dizendo nessa noite. Eu vou repetir, atenção, Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Existem gradações de culpa. Nenhum pecado é pequeno, mas há pecados especialmente ofensivos a Deus. O orgulho, por exemplo, é muito perigoso, porque o orgulhoso ele não sente vergonha do que ele fez, do que ele é. Ele não sente necessidade alguma da graça, e assim ele fecha o coração a Jesus. Como alguém assim pode ser salvo, se arrepender, ser perdoado? Ele nem sente a necessidade disso. Então, Hebreus 6 está falando do pecado da mão erguida. Lá no Antigo Testamento não havia sacrifício expiatório para esse tipo de erro. Era o pecado atrevido, proposital, totalmente planejado, consciente. Essa pessoa no Antigo Testamento era eliminada do meio do povo. Por quê? O texto diz, Números 15,
porque desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. E por que não há perdão? Voltemos a Hebreus 6. Porque essa pessoa está de novo crucificando para si mesmo o Filho de Deus. E de novo expondo Jesus à ignomínia, à vergonha, ao escárnio. Está fazendo pouco caso da obra expiatória que Jesus já fez, está menosprezando o que Jesus fez. Meu irmão, se você tem uma doença e só existe um especialista, um médico especialista nesse mundo para tratar, e você ofende, agride, menospreza a única pessoa que tem o tratamento para o seu problema, não tem cura. Você não tem mais esperança. Quem faz isso está pisando em Jesus. Hebreus 10, 26 a 31 diz: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo. Sim, Deus castiga, meus irmãos. Está escrito, Deus castigará quem faz isso. Quem pisa o Filho de Deus, Hebreus 10, 26 a 31, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, insultou o Espírito da graça, porque conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança. Olha as expressões: vingança, castigo, juízo. Eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez ele diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O capítulo inteiro, capítulo 10, traz palavras como juízo, castigo, fogo, fogo vingador, vingança. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, separado da graça. Hebreus 12, 15 a 17. O pecado da mão erguida. Esse pecado é aquele da pessoa que faz do pecado um estilo de vida. Nega a Cristo, nega a obra que ele fez na cruz. Está negando a salvação conscientemente. Não é um perdido, um ignorante, alguém que não conhece. É você, novamente me refiro, é você, que assim como eu, é um cristão, foi um cristão, conhece a palavra de Deus, já estudou, é para você essa mensagem. Não tinha uma mensagem melhor não, pastor? Mais tranquila, mais suave? Meus irmãos, nós somos chamados a pregar toda a vontade de Deus. Eu não sei como que você veio parar aqui. Eu não sei como você veio parar nessa mensagem, mas eu creio que Deus ainda quer dar uma segunda chance para você. O seu caso ainda não está perdido. Você não chegou lá ainda. Hebreus 12, 28 a 29 diz que aqueles que se aproximam de Deus devem fazer isso de modo agradável, com reverência e tremor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Novamente a palavra fogo. Perder o amor leva a perder o temor. Qual é o caminho, o trajeto de quem chega nesse ponto? Perder o temor também leva a perder o amor. Então, tanto faz se você começou perdendo o amor, ou tanto faz se você começou perdendo o temor. O destino final é o mesmo. Cinismo espiritual. Isso é muito perigoso. Muitas vezes o excesso de proximidade pode gerar desprezo. Quando você não tem o espírito correto, você é tão próximo, você está tão acostumado com isso aqui, com celebrações como essa, pregações, orações, e você já não encara aquilo como algo especial. Aquilo se torna algo comum, você começa a desprezar. Você se torna cínico, perde o temor, começa a fazer piada, gracejo do pecado. E daqui a pouco você começa a justificar o pecado. E finalmente você começa a achar que é forte o suficiente para pisar no terreno encantado do inimigo. E finalmente, o ponto final é esse. Você acaba sequer considerando aquilo pecado. Não é mais pecado. Um cristianismo mais sentimentalista do que bíblico tem se popularizado entre nós, meus amigos, que flerta com o universalismo, todos serão salvos de qualquer jeito, dilui o amor de Deus em sensações agradáveis, em frases de efeito, quando Hebreus diz que toda transgressão ou desobediência recebe justo castigo, Hebreus 2, 1 a 3. Hebreus diz que Deus fica indignado contra a geração rebelde do deserto, e ele jura na sua ira que eles não entrariam no descanso. Esse é o texto que nós leríamos. Esse ensino está repetido em toda a Bíblia. 2 Pedro 2, 20 a 21 diz que era melhor essa pessoa nem ter sido crente do que ser um crente e se tornar um rebelde, apostatado. São palavras duras demais para você fingir que elas não estão na Bíblia.
Hebreus 6, 4 a 6, o texto que nós lemos, é direcionado a você. E é com você que eu quero dar para a pessoa que eu quero que ouça esse último recado. Veja, pastor, eu amo a Jesus, mas eu amo a Jesus do meu jeito. Eu atingi uma maturidade na minha jornada com Ele, que eu acho que algumas coisas aí não são assim. Amigo, não existe o seu jeito. Meu irmão, nunca existiu e nunca existirá o seu jeito. Isso é auto-engano, isso é auto-ilusão. Só existe o jeito dele. E se você tem ouvido mestres e pregadores e pastores dizendo que você pode amar a Jesus e servir a Jesus da sua maneira, eu preciso alertar claramente você. Esse é um caminho de morte. Estão enganando você. O único que pode avaliar corretamente a sua situação é aquele que sonda os corações. O único que pode avaliar corretamente a gravidade da sua situação e dos seus pecados é Deus. Mas nós temos algumas experiências que nos dão esperança nessa noite e com elas eu encerro. Sansão, por exemplo, pecou, o Espírito do Senhor se retirou dele, mas ainda havia uma fagulha ali de esperança. E ele se arrependeu, e ele orou, e ele pediu, e o Senhor o aceitou com misericórdia. A graça de Deus é maravilhosa. Manassés foi um dos piores reis de Israel, um dos piores reis da história. Mesmo assim, ele se arrependeu, o Senhor o aceitou com misericórdia. A graça de Deus o alcança no mais profundo abismo, desde que ainda reste um pouco de amor e temor no seu coração. Contudo, você não tem o controle da sua história. Não dá para ficar arriscando. E eu encerro essa mensagem fazendo esse apelo para você. O pecado da rebelião é extremamente perigoso. Jesus é um juiz justo, mas rigoroso. Se ainda resta um pouco de amor no seu coração, se ainda resta um pouco de temor a Deus nesse seu coração, um pouco de temor à palavra de Deus, se ainda resta um resquício de reverência no seu coração, arrependa-se. Peça perdão dos seus pecados, pelo amor de Deus. Ainda há tempo. O Senhor vai levantar você. Ele vai fortalecer a sua fé. Vai devolver a você o amor, o temor e a alegria da salvação. Você vai ouvir uma última canção agora. E eu espero que o seu coração esteja aberto à atuação poderosa do Espírito Santo. Veja, foi um prazer estar com você nesse mês, nesses 4 domingos. Mas eu preciso encerrar fazendo um apelo claro a você que foi um cristão e abandonou os caminhos do Senhor. Se você se sentiu incomodado com essa mensagem, eu louvo a Deus por isso. Se você sentiu um desconforto por tudo que você ouviu aqui, graças ao Senhor por isso. Ele vai levantar você nessa noite e vai dar a você uma segunda chance. Ainda resta uma esperança para você. Ao ouvir essa canção, no final dessa mensagem, eu peço que você ore, que você acompanhe essa letra e que você abra a sua vida para a atuação, novamente, do Espírito Santo e que a sua segunda experiência seja muito superior e melhor que a primeira. Jesus tem coisas boas para você. Aceite o chamado dele e no final eu quero orar pela sua vida. Por muito tempo eu andei onde eu sabia que não devia, colhendo o vazio que eu plantei. Por muito tempo procurei outras formas de alegria, mas hoje venho lhe pedir perdão. Por muito tempo eu busquei o que a vida oferece,
perdendo-me ao tentar me encontrar. Por muito tempo acreditei em mim, em minha própria força, mas hoje fraco decidi voltar. Assente-me, Senhor, demonstre o seu amor e faça com que eu possa renascer. Mesmo que o mundo tente separar-me de você, mesmo que tudo desmorone ao meu redor, mesmo que eu tenha a sensação de que é tão difícil ser fiel, quero ser somente seu, Senhor. Quero ser somente seu, Senhor. Senhor, às vezes não consigo andar aonde deveria e perco-me até em suas mãos. Mas quando sinto seu abraço, a sua grandeza me ilumina, e é dessa luz que eu quero partilhar. Aceite-me, Senhor, demonstre o seu amor e faça com que eu possa renascer. Mesmo que o mundo tente separar-me de você, mesmo que tudo desmorone ao meu redor, mesmo que eu tenha a sensação de que é tão difícil ser fiel, quero ser somente seu, Senhor. Quero ser somente seu por toda a minha vida, por todos os momentos de toda a minha alma. Quero ser somente seu, Senhor. Mesmo que eu tenha a sensação de que é tão difícil ser fiel, quero ser somente seu, Senhor. Quero ser somente seu, Senhor. Que essa seja a sua oração. Eu quero orar por você. Abra sua mente, abra sua vida, receba de Deus agora. Senhor poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra que nos exortou nessa noite. E nós humildemente reconhecemos que temos falhado contigo, que temos andado por caminhos tortuosos. Mas o teu Espírito nos resgata nessa noite, Senhor. O teu Espírito nos levanta e nos traz de volta. Nós aceitamos a tua correção, a tua disciplina. Nós entendemos que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. E por isso nós te louvamos nessa noite. Nós sentimos o teu abraço, voltamos para casa e o fazemos, ó Deus, de uma vez por todas, para nunca mais abandoná-lo. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, que estão acompanhando essa pregação, que recebam em casa, onde quer que estejam, a bênção do Senhor, uma nova vida, uma nova chance. Nós
te louvamos por isso. Te louvamos por tudo que vivemos aqui nessas 4 semanas. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.